Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, desta feita lição de número 4 deste primeiro trimestre do ano de 2020, a atualidade dos dons espirituais. E já quero pedir a você que nos acompanhe, que registre aí, inscreva-se no canal, registre o seu gostei, compartilhe para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Nos ajude a divulgar este canal. Meus amados, nós falamos na última lição a respeito do batismo no Espírito Santo. E agora nós estaremos tecendo comentários a respeito dos dons espirituais, a atualidade dos dons espirituais. O texto áureo da nossa lição está na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 4, que diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. A verdade pentecostal, a realidade, a verdade prática e a nossa realidade pentecostal envolve as duas coisas: batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Nós fizemos alguns comentários aqui na última lição a respeito das três, por assim dizer, três formas, ou três batismos, que o primeiro deles é o determinante para a nossa salvação, é o batismo iniciático, que é o batismo do Espírito Santo, que nos batiza em Jesus Cristo. Aqui na carta aos Coríntios, nós vamos aqui, realmente é o batismo iniciático, mas não é o batismo com o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. Agora, batismo com o Espírito Santo, nós vamos encontrar 6 referências na Bíblia Sagrada que fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. Na verdade são 7, porém 6 é diretamente ao batismo com o Espírito Santo, e a última delas, expressões sobre o batismo, é do batismo do Espírito Santo, que nos batiza em Jesus Cristo, ou seja, o batismo iniciático. Assim, a respeito dos dons espirituais, é uma consequência lógica da carreira cristã. Primeiramente, nós recebemos o batismo de sangue para redenção, para purificação da vida de pecados, que é o batismo em Cristo Jesus. E após esse batismo em Cristo, vem então o batismo em águas, o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, que é feito por Jesus Cristo. E após esse batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, não importa a expressão a ser utilizada, ela não vai mudar ou diferir, mas ela produz o mesmo significado. E após o batismo no Espírito Santo, aí vem a manifestação dos dons espirituais. Os dons espirituais é uma consequência natural após o batismo com o Espírito Santo.
nem todos que são batizados com o Espírito Santo, ele desenvolve os dons espirituais. Os dons do Espírito, ele tem uma finalidade, ele tem uma utilidade. O Senhor Jesus tem um objetivo, não é para enaltecer a pessoa portadora ou detentora, usada nos dons espirituais, mas sim para a glória do Deus Altíssimo, do nosso Senhor Jesus Cristo, para o crescimento da igreja, para o crescimento da obra de Cristo. Assim, os dons espirituais são necessários, são importantes para o crescimento da noiva do Cordeiro. Nós vemos nesta lição a respeito assim como nós cremos na atualidade do Espírito, também cremos na atualidade dos dons, da manifestação dos dons espirituais. No primeiro momento, Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, logo no capítulo 1, ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é a ignorância? A ignorância é a ausência ou a falta de conhecimento. E o apóstolo aqui, ele começa a ensinar a igreja, mostrando que não queria que os crentes da igreja, daquela igreja de forma específica de Corinto, permanecessem na ignorância quanto aos dons espirituais. E ele então passa aqui a fazer um relato a respeito dos dons espirituais. Nós vemos que os dons espirituais, o dom, ele vem da palavra charisma, que por sua vez é derivada da palavra charis, que quer dizer graça. E já quando nós vemos a expressão dos dons, dons espirituais, o adjetivo pneumatikos, espiritual, Paulo emprega de forma substantiva, tom e pneumatikon, literalmente, das coisas espirituais. E nós vamos ver aqui a questão que envolve justamente isso, é o comentário do nosso pastor Ezequias, que ele traz esse detalhe aqui no corpo da nossa lição desta semana. Agora, ele traz uma pergunta: o que são os dons espirituais? O que vem a ser os dons espirituais? Na declaração de fé das Assembleias de Deus, nós vamos encontrar a seguinte expressão: capacitações espirituais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço espiritual na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Assim, nós vemos aqui o que são os dons espirituais. O Espírito Santo, ele tem das três pessoas da Trindade, é o que exerce a maior influência no seio da igreja. Além de, quando ele nos convence a Cristo, a aceitar a obra salvífica de Cristo Jesus. E isso gera a fé em nossos corações. Mas, e além disso, ele passa a morar no crente. Ele passa a fazer morada no crente. E fazendo morada no crente, ele não somente isso, ele age, ele ora com o crente. Ele ora, intercede pelo crente. E além disso, ele dá dons
aos crentes para o exercício da obra. Às vezes as pessoas confundem o dom, não se confunde dom espiritual com sinônimo de salvação, não é. Porque os dons espirituais, ele tem um objetivo, e esse objetivo não é o enaltecimento do seu possuidor, ou daquele que o detém, daquele que é usado desta forma. Mas os dons espirituais, eles são dados à igreja para quê? Para que ela cresça em edificação e que o nome do Senhor Jesus seja na igreja glorificado. Honra e glória somente a Ele. O Senhor Jesus, ele fala lá no Sermão da Montanha, o sermão profético ali, ou melhor, o sermão ali da montanha, ele traz ali uma alusão, ele não fala de uma forma explícita a respeito dos dons espirituais, mas faz menção da existência que viria ainda a ser conferida na igreja. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele não fala diretamente a respeito dos dons espirituais que seria conferido à igreja, mas ele já faz uma antecipação profética do que viria a acontecer a respeito dos dons espirituais. Porque lá no capítulo 7 do Evangelho, segundo registrou Mateus, no versículo 15 a seguir, nós vamos encontrar a seguinte expressão: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores ou devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. E ele diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E agora, aqui no versículo 22, no versículo 22 do capítulo 7, está assim registrado: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, 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 porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expulsamos, não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, muitas maravilhas? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que nós entendemos disso daqui é que os dons espirituais são dados para o crescimento da igreja, porém os dons espirituais não estão necessariamente ligados à salvação e à santificação. No primeiro momento, onde a pessoa recebe esses dons espirituais, ela pode estar no estado de santificação, de tal modo que o Senhor dela se agrade e confira a ela os dons espirituais. Porém,
Uma vez com os dons espirituais, a pessoa não pode deixar-se levar pela soberba, pela altivez, pela arrogância, porque isso pode levá-la a perder a salvação. Porém, mesmo perdendo a salvação, os dons continuam, porque os dons são sem arrependimento. Os dons espirituais, que às vezes geram até algumas embates teológicos, confusões, das pessoas atestarem a respeito do testemunho de A e de B, e no entanto usado nos dons espirituais. Mas os dons, nós precisamos entender que os dons são sem arrependimento. Lá em Salmos, quanto na Epístola Paulina, ele diz que o Senhor, lá no capítulo 4 de Efésios, nós vamos encontrar que ele faz a referência que subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons para os homens, e deu até para os rebeldes. Isso mostra que o Senhor, ele quis, na sua liberalidade, na sua onipotência, na sua grandeza, na sua benignidade, na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia, ele confere dons aos homens para que a sua obra como um todo cresça, e não que aquele que tem o dom, este tão somente sobressaia. Não, o dom não é para aquele que o possui, mas para todos com quem ele convive na obra do Senhor. Então os dons espirituais, ele tem uma finalidade. O Espírito reparte como quer ao que for útil, o que for útil. Aí vem-se aquela pergunta: esse texto que li agora, a respeito que o Senhor fala lá no Sermão do Monte, no capítulo 7, o Senhor não diz que é pelos dons, o Senhor diz que é pelos frutos. É pelo fruto que se conhece a árvore. O que vai identificar o salvo em Cristo Jesus não são os dons nos quais, porventura, ele é ou venha a ser usado, mas os frutos do Espírito que ele produz, como está lá em Gálatas, no capítulo 5, que nós encontramos ali os frutos. Paulo dá-lhe 9 características, 9 adjetivos, por assim dizer, né? Ali dos frutos do Espírito. Então é os frutos do Espírito que identifica se a árvore é ou não boa, se a pessoa é ou não salvo em Cristo Jesus. São os seus frutos espirituais que o qualifica, e não os dons espirituais nos quais ele é ou está sendo usados. A função, assim nós entendemos que a função dos dons espirituais é para o engrandecimento da obra, para o crescimento da obra, para que o reino de Deus seja manifesto entre os homens. Tem uma outra questão a ser abordada aqui, é a quantidade dos dons espirituais. Há pessoas, há ensinadores que colocam apenas 9 dons espirituais. O Espírito Santo, com devido respeito, ele não é tão limitado assim, que se limita a 9 dons. Nesta lista que Paulo ele registra aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, ali nós encontramos seguramente os 9 dons espirituais. Mas quando nós vamos para Romanos, nós vamos encontrar Romanos 12, de 6 a 8, nós vamos encontrar lá outra lista de dons espirituais. Quando nós vamos para Efésios capítulo 4, versículo de 8 a 11, nós vamos encontrar outra lista com os dons. Nós encontramos dons de serviço, dons ministeriais e dons espirituais. Então há
uma diversidade de dons, e não apenas os 9, que é traçado aqui na 1 de Coríntios, cujo texto é a base para o comentário da revista desta semana, a nossa lição de número 4. Nós podemos ver ainda a classificação, há duas classificações. A classificação teológica é trazida assim: os dons da revelação, dons de poder e o dom de inspiração. Na revelação é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Os dons de inspiração é a profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os dons de poder, a fé, dons de curar e dons de operação de maravilhas ou dons de milagres. Isto é uma qualificação teológica. Agora, Stanley Orton, ele traz uma classificação bíblica, que ele coloca também em 3 grupos, porém no primeiro grupo 2, no segundo grupo 5 dons e no terceiro grupo 2 dons, que estão assim definidos, né? Que seria dons de ensino ou pregação, onde entra a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. O dom de ministério, aí vem a fé, o dom de curar, a operação de maravilhas, a profecia, o discernir, os espíritos. 5. E por fim, os dons de adoração, que seria a variedade de línguas e a interpretação destas línguas. E ele é dado ao que for útil, para que ao nome do Senhor seja dado toda a honra e toda a glória. Nós encontramos também que os dons espirituais, que nós já vimos aqui, a sua necessidade e a sua função. É necessário hoje o aprendizado sobre os dons espirituais, não somente sobre o batismo no Espírito Santo, mas também da atualidade dos dons espirituais para esse tempo presente. E por fim, para concluirmos a nossa lição, vem agora a unidade na diversidade. Unidade na diversidade. A diversidade desses dons. A diversidade de dons é uma necessidade, mas as suas raízes está no único Deus, um Deus verdadeiro, o nosso Deus Todo-Poderoso. No caso aqui, estamos falando do Deus Pai. Assim, essa diversidade de dons, a diversidade de dons, quem é que o Espírito, quem é que doa, quem é que concede os dons? É o Espírito. O Espírito Santo, ele concede os dons espirituais. Agora, o ministério está relacionado a Cristo Jesus. Os dons são distribuídos pelo Espírito. O ministério relacionado ao Filho. E a glória pertence à ação, a operação, ela confere, ela aponta, as diversidades de operação, ela aponta então para o Pai. Assim nós vemos a presença da Trindade na manifestação, na atualidade dos dons espirituais. E, por assim dizer, a diversidade de dons, mas o Deus é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Para concluirmos este raciocínio, nós podemos assim definir: o Espírito Santo, ele é o doador. Jesus batiza no Espírito Santo, e o Espírito Santo concede dons
à igreja, à membresia, aos crentes que foram batizados com o Espírito Santo. Ele dá os dons. E esses dons que é dado nas suas mais altas diversidades, dons de serviço, dons ligados ao crescimento da obra, ao reino, o dom de governo, está ligado à administração, os dons ministeriais, que será tratado também em lições futuras, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Então nós encontramos aqui os 5 dons ministeriais. Mas toda essa distribuição de dons, Deus ele tem um propósito em tudo, que é qualificação do seu povo para o crescimento da sua obra. Assim, nós podemos concluir e apontar que, assim como o batismo no Espírito Santo é uma realidade atual, assim também a manifestação dos dons espirituais é uma realidade atual, e a igreja precisa desses dons para que ela possa crescer, para que ela possa se edificar e estar unidas, aguardando a manifestação do nosso Salvador eterno, que breve descerá para buscar a sua igreja. Que Deus vos abençoe e vos guarde em Cristo Jesus.